Diego, para vir trazer uma pequena mensagem, uma pequena contribuição do Rei, mas muito poderosa, professor, muito poderosa. E isso pode ser um divisor de água na tua vida, porque o título dessa mensagem é: o Senhor está definindo a sua igreja. Aleluia. Eu estou um pouco gripado aqui, eu vou tossir aqui, que eu ainda estou tossindo, estou vindo de uma gripe forte, mas o Senhor é maravilhoso. Nós não podemos parar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu fico muito feliz, muito honrado, muito feliz mesmo. Então, povo abençoado, sem demora, vamos começar a falar da palavra de Deus. Porque o título é definindo a igreja que vai entrar, definindo a igreja do Senhor. Por que vem um título desse, se nós poderemos todos compreender com facilidade que, vamos se dizer, entre aspas, que todas as igrejas são do Senhor? Aleluia. E por que eu falo todas as igrejas se o Senhor só tem uma igreja? Aleluia. Muitas pessoas dizem assim: não, mas a igreja do Senhor está um pouco aqui, um pouco ali, e naquele dia ela vai entrar. Não funciona assim, povo abençoado. Não funciona assim, nós vamos compreender no decorrer desse ensino. Aleluia! Nós vamos compreender qual que é a santa, a pura, a gloriosa, a majestosa igreja do Senhor. Aleluia! Muito obrigado pela participação de todos. Por favor, povo abençoado, esse é um pedido do céu, não é um pedido humano. Por favor, não é um pedido mal intencionado. Compartilhe essa live, povo abençoado. Compartilhe as lives. Nós estamos no canal Alertando Tocantins. Também nós estamos na página Evangelista Diego Duarte. Também no canal Alerta do Vigia. E também na página Arrependa-se Brasil. Aleluia. Também temos TikTok. Também temos TikTok Pastor José dos Santos Oliveira. E também o Instagram. Aleluia. Então, povo abençoado, por favor, compartilhe o máximo que vocês puderem. Eu tenho certeza que o Senhor nunca vai esquecer dessa contribuição que você deu para Ele. Aleluia. Porque se o Senhor te trouxe até aqui, isso é magnífico. Por favor, faça a mesma coisa com as outras pessoas. Vai lá e busque mais um para vir para cá. O Senhor tem uma palavra hoje que é muito poderosa para nós. Aleluia. Antes de nós começar, vamos fazer uma pequena oração. Aleluia. Pai poderoso, eu quero me arrepender dos meus pecados diante do Senhor. Eu quero me arrepender de todas as ações, pensamentos, atitudes que eu cometi diante do Senhor neste dia, que não foi do teu agrado. Aquelas que eu percebi e tanto aquelas que eu não percebi. Eu quero me arrepender, Senhor Deus Santo Poderoso, pelos pecados da minha casa, do meu lar, da minha família, da minha esposa e dos meus filhos. Eu quero me arrepender, Senhor Deus Santo Poderoso, por todas as atitudes que eles cometeram, que não foi do teu agrado nesse santo dia. Eu quero me arrepender, Senhor Jesus, por essa igreja santa, maravilhosa e poderosa que o Senhor está instruindo na terra. Que o Senhor está conduzindo na pura justiça, em uma tremenda retidão, fazendo a tua igreja santa e irrepreensível. Eu quero me arrepender por essa igreja, Pai. Eu quero me arrepender pelos pecados dela, pelas atitudes delas. Eu quero me arrepender pelas atitudes que essa igreja santa está cometendo que não te agrada, Senhor Deus Santo Poderoso. Eu quero me arrepender pela igreja lá fora, Senhor Jesus. Pela igreja lá fora que não está querendo ouvir a tua voz. Não porque ela não compreenda, Senhor Jesus, mas é por causa do orgulho que entrou no coração da igreja nesses últimos dias. Eu quero me arrepender pelos pastores, Senhor Deus Santo Poderoso. Todos os pastores desse país, não só desse país, mas do mundo inteiro, porque tem se deixado levar por uma teologia mais branda, uma teologia fora do teu padrão. Eu quero me arrepender, Senhor Deus Santo Poderoso, por todas as atitudes que esse país fez contra ti, por todas as atitudes que esse país fez contra o céu. Oh, Pai, eu quero me arrepender, Senhor Deus Santo Poderoso. Eu quero me arrepender também, Senhor Deus Santo Poderoso, pelo esse mundo inteiro, pela essa cidade chamada Araguaína, pelo estado do Tocantins e pelo mundo inteiro, Pai.
Que o Senhor possa enviar o teu Santo Espírito, que o Senhor possa limpar, Senhor Deus Santo Poderoso, que o Senhor possa limpar e purificar os pecados de todos aqueles, Senhor Deus Santo, que estão aqui diante dessa live, que estão diante do Senhor para ouvir a tua mensagem. Aqueles que o Senhor conduziu até aqui, por favor, Senhor, perdoa pelos seus pecados. Que o Senhor envie o teu Santo Espírito para conduzir eles em um convencimento profundo, sincero, para que eles possam ser dirigidos através desse glorioso amor que o Senhor está trazendo para nós, que é a tua grande repreensão. Muito obrigado, meu Pai. Por favor, que teu Santo Espírito tome conta da casa e possa conduzir os teus filhos no mais poderoso nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que então, para nós começarmos a definir a igreja do Senhor, vamos começar por Lucas 14. Aleluia. Antes de eu iniciar em Lucas 14, por abençoado, esse vai ser, eu quero que os amados tenham bastante paciência, porque esse vai ser um culto bem longo. Talvez não muito longo, mas bem longo. Aleluia. Eu gostaria de ler essa pequena introdução aqui. Caminhando Lucas 10, antes nós vamos ler Lucas 10, 38, diz: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde uma certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Marta, sua irmã, Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a ele, e ele ensinava. Marta, porém, estava inquieta, ocupada com os muitos afazeres. E aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peço-lhe, portanto, que venha ajudar-me, que o Senhor, por favor, possa pedir ela que ela venha me ajudar. Então orientou o Senhor Jesus: Marta, Marta, andas ansiosas e te aflige por muitas razões. Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Aleluia. Como eu disse, meus amados, estou bastante gripado, mas não tem como não frisar com muita força, com muita alegria, quando o Senhor Jesus fala: ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu a melhor parte. E qual foi a melhor parte, pastor José? Ela escolheu sentar aos pés do Senhor Jesus e ouvir. Não significa, por uma pessoa, que a parte que Marta estava fazendo era uma parte ruim. Não. Marta, ela estava preparando os alimentos para alimentar o Senhor. Ela estava preparando ali na cozinha, preocupada, ansiosa. Talvez a ministração estava acabando e o alimento ainda não estava ficando pronto. Então provavelmente ela deve ter ficado inquieta: eu preciso arrumar tantas coisas para fazer. E a minha irmã fica lá sentada. E foi quando ela falou com o Senhor. Então, povo abençoado, a resposta do Senhor chocou aquela mulher. Ele disse: ela escolheu a melhor parte. Então é isso que você fez agora. Quando você parou para sentar por um instante aqui nessa live, para você ouvir a palavra do Senhor, isso significa que você escolheu a melhor parte. Ou melhor, a parte mais importante. Deixa eu falar uma coisa importante para vocês. Aquela mulher, ela estava fazendo comida para o Senhor. Era algo muito importante. Ela ficava imaginando como que deveria ser o sabor que o Senhor gostava. Ela estava preocupada com essas coisas que nós chamamos de preocupações humanas, corriqueiras. Essas ansiedades pelos problemas, pelas situações da vida. Aleluia. Então ela estava fazendo algo de bom para o Senhor. A minha primeira pergunta que eu faço para os amados:
Algum de nós, por acaso, está fazendo pelo menos algum alimento para o Senhor? Para poder nós podemos pelo menos ficar com uma parte mais ruim, a parte ruim. Aleluia! Não, povo abençoado. Nós não estamos classificados nem na melhor parte e nem naquela parte em que Marta estava fazendo. E mesmo assim o Senhor disse a ela escolheu a melhor parte. Aleluia! Então nós devemos nos preocupar com isso, povo abençoado. Se tem uma preocupação que nós devemos ter, é de nos preparar, é de nós colocarmos a nossa vida totalmente em foco, prepararmos totalmente, estar em todos os aspectos de todas as coisas que nós vamos fazermos, nós devemos priorizar o reino do céu. Se serve para a edificação, crescimento, desenvolvimento da nossa vida, assim nós faremos. Aleluia! O reino do céu é prioridade máxima. É prioridade máxima. Nem mesmo fazer uma comida para o Senhor Jesus tem prioridade quanto a nós mesmos nos alimentar do céu. Aleluia! Nós precisamos de alimentar o pão do céu. Por quê, pastor? Porque assim está escrito: se você não comer desse pão, você não pode viver. Somente quem come do pão eterno terá vida. Nós devemos comer do corpo do Messias, comer da carne de Cristo, para nós nos tornarmos iguais a Ele. Porque você é o que você come. Aleluia! Então, povo abençoado, depois de ter introduzido através desse versículo e dando uma ênfase muito importante à palavra, dando uma magnífica ênfase muito importante a nós crescermos e nos desenvolvermos os nossos hábitos e costumes segundo as Escrituras, ou seja, nos fortalecendo totalmente contra as investidas malignas da terra. Aleluia! Isso é muito poderoso, povo abençoado. Então nós vamos iniciar definindo a igreja. Lucas 14, 25, povo abençoado. Vamos ler Lucas 14, 25. Lucas 14, 25 diz assim: uma grande multidão ia viajando com ele. Na tradução da King James diz: milhares de pessoas. São muitas pessoas. Na outra tradução diz uma grande multidão. Ele diz: milhares de pessoas acompanhavam Jesus. Milhares de pessoas iam acompanhando o Senhor naquela trajetória que ele ia. Então veja só, povo abençoado. Ele diz: então dirigindo-se à multidão, lhe declarou. Na outra tradução diz assim: então voltando-se à multidão, voltando-se para a multidão, ele declarou. Veja só, povo abençoado. Esse voltar, essa meia volta que o Senhor dá, por ver a multidão, é um ato de misericórdia que o Senhor está fazendo com a multidão. É aonde o Senhor está tendo uma grande misericórdia, uma grande dó, uma grande compaixão. O coração dele está quebrado de amor por aquelas pessoas. E aquilo que você diz hoje, a maioria das pessoas diz assim: essa palavra foi muito dura, essa palavra não era para ser assim. Outros dizem: eu trabalho o dia todo e quando eu chego na minha casa, que eu ligo meu telefone, eu vejo uma palavra dessa, batendo na gente, a gente já está cansado. O Senhor usou um ato de amor, de misericórdia, de graça, de compaixão, de pena, de dó, porque ele voltou-se para a multidão e ele disse isso, povo. Ele disse: se
alguém deseja seguir-me, isso não é uma obrigatoriedade. Entenda uma coisa, povo abençoado, nós não tínhamos esperança. O Messias entrou na terra, a esperança entrou. Não descanse a sua vida imaginando porque você recebeu Jesus, você acha que está dentro. Para com isso. O Evangelho é uma contínua prática de arrependimento. Aleluia. Então veja só o que ele diz, povo abençoado. Ele diz: se alguém deseja, é um desejo, povo abençoado. Se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então veja só, povo abençoado, o Senhor voltou com o coração cheio de compaixão, e agora Ele está apresentando para a multidão, Ele está apresentando para aquele aglomerado de pessoas, para aqueles milhares e milhares de pessoas, o Evangelho genuíno. Por que, povo abençoado? Agora ele está apresentando o Evangelho genuíno. Ele diz: se todo aquele que deseja seguir-me, aleluia, e ama mais sua mãe, seu pai, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aleluia! Aleluia! Então veja só, povo abençoado, que tremendo amor o Senhor teve para a humanidade. Por o Senhor abrir esse versículo, abrir o Evangelho eterno. Porque quando o Senhor está falando, povo abençoado, quando o Senhor está apresentando à humanidade essas palavras, o Senhor está demonstrando um grande amor pelaquela população, um grande amor pela uma população que caminhava junto com Jesus. Só que há uma grande diferença entre caminhar e seguir Jesus. Há uma grande diferença entre você caminhar com Jesus e seguir Jesus. Aleluia! Então, pastor, qual que é a diferença entre caminhar com o Senhor e seguir com o Senhor? Há uma grande diferença, povo abençoado. Porque aqueles que caminham com Ele, eles não sabiam, eles não tinham esse entendimento. Que Ele queria seguidores, Ele queria discípulos, Ele queria aqueles que imitassem Ele no trabalho. Aleluia! Ele não estava caçando pessoas que andassem lado a lado com Ele, como se fossem torcedores, como se fossem pessoas que estivessem do lado dele torcendo por Ele, mas estavam torcendo por Ele, mas eles não faziam aquilo que Ele pediu. Aleluia! Então é a mesma coisa que o Senhor está fazendo para a nossa geração. Ele está tentando dizer para ti isso. Eu não estou procurando seguidores. Ele está procurando discípulos, povo abençoado. Ele está procurando servo. Ele não está procurando idólatras de Jesus. Ele não está procurando torcedores de Jesus. Ele está dizendo que os idólatras, os que torcem por Ele, eles estão do lado de fora. Dentro de um estádio, os torcedores ficam na arquibancada, mas somente os que ganham as recompensas e as promessas são os que estão ali embaixo, dentro daquele jogo. Somente eles, povo abençoado, somente eles, porque eles estão trabalhando fortemente. Aleluia! Então o Senhor está chamando a nossa atenção para isso, povo abençoado. E aqui eu quero chamar a atenção dos amados.
Porque o Senhor está levantando uma bandeira vermelha muito séria aqui. Todos nós sabemos o que é uma bandeira vermelha. Uma bandeira vermelha é quando ele diz: daqui desse marco em diante você não pode ultrapassar. Quando você ultrapassa a linha vermelha da graça, então você pode estar ciente que o juízo vai acontecer. O juízo tem que acontecer. Aleluia! Então, povo abençoado, não devemos ultrapassar a linha da graça, a linha vermelha da graça. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Não devemos ultrapassar a linha vermelha da graça. Quando se fala em família, povo abençoado, bandeira vermelha. Quando se fala em família, bandeira vermelha. Bandeira vermelha. Cuidado. Cuidado. Veja só, povo abençoado, nós éramos um povo que não tínhamos esperança. Nós não tínhamos esperança de modo algum. Então o Senhor, Ele vem e traz esperança para ti. Então Ele está dizendo, bandeira vermelha. Porque Ele está dizendo que como você não tinha esperança, Ele te trouxe esperança da vida eterna. Ele está te pedindo que no mínimo você compreenda que você tem que colocar Ele em número 1. Você tem que entender que Ele tem que ser número 1 na nossa vida. Ele tem que ser o número 1. E outra coisa importante que eu quero falar para vocês. O Senhor está levantando a bandeira vermelha dizendo que uma das causas maiores das pessoas perderem a salvação está ligada à família. Então cuidado, povo abençoado. Cuidado. Nós estamos vendo um evangelho que está sendo pregado hoje, onde a prioridade é a família, e nós sabemos que a prioridade é o Senhor. Aleluia. Aleluia. E quando ele diz, aleluia, quando ele diz que a prioridade é Ele, então nós devemos ter muito cuidado, que nessa jornada para o reino de Deus, muitos ficaram para trás por causa de família. Muitos perderam o reino por causa de família. Você vai ver que as escrituras sempre falam que são poucos os que vão ganhar, que vão entrar. Porque você vê quais são os maiores perigos. A maior das maiores das bandeiras vermelhas que o Senhor está alertando ali. Aleluia. Então vamos ver aqui em Lucas. Vamos voltar um pouquinho. Quando o Senhor, vamos mover um pouquinho para trás em Lucas 16. Em Lucas, no versículo 16. Diz assim: vamos ver no 15. Ora, ao ouvir tais ensinos, um dos que estava reclinado ao redor da mesa enunciou: feliz será aquele que partilha do pão no banquete do reino de Deus. Jesus, contudo, declarou: certo homem estava se preparando para um notável banquete e convidou muitas pessoas. Aleluia. Nós sabemos que esse certo homem que o Senhor está falando é o Pai, o Criador dos céus e da terra, que foi preparar uma festa para o seu filho, e ele preparou um tremendo banquete. E enquanto eu falo contigo, olha bem para cá, enquanto eu falo bem contigo, olha bem para cá, o banquete já está preparado. O banquete já está preparado, só te aguardando, só te esperando. Aleluia, povo abençoado. Isso é maravilhoso, isso é poderoso. Isso também nos coloca em situações terríveis, porque ele diz que
naquela hora seriam horas terríveis aqui na terra. E o banquete já está preparado. Então nós sabemos que é o pai que prepara o banquete para o filho, para o cordeiro, para a sua ceia, para a sua festa. A festa, a ceia do cordeiro, aquela que quando ele ceiou com seu discípulo aqui, ele falou: agora nós só vamos ceiar quando estiver lá em cima. É essa ceia que ele está te chamando. Ele está te alertando que a hora dessa ceia chegou. Aleluia! Isso significa que devemos nos preparar em alto nível, porque o céu tem tolerância zero ao pecado, povo abençoado. Então veja só, ele diz, verso 16: certo homem estava preparando um grande banquete, e ele convidou muitas pessoas. Na hora de começar o banquete, ele envia seus servos para dizer para aqueles que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Ele convida muitas pessoas, povo abençoado. Essas pessoas somos nós. Você que está aí do outro lado, você é um convidado do Senhor para esse poderoso banquete, para o banquete onde nós haveremos de celebrar eternamente. É um dia de celebração eterna. O céu é um lugar de celebrações eternas, povo abençoado, de tremendas festas. É o lugar do nosso descanso. E se é o lugar do descanso, isso significa que nós temos que estar trabalhando aqui, porque ele diz que só vai descansar aqueles que estão cansados. Aleluia! Então você já começa a perceber que nesse caminho você não pode parar. Enquanto o pecado estiver na terra, sempre haverá trabalho. A causa do nosso trabalho é o pecado. Nós vamos trabalhar por causa do pecado. Aleluia! Quando nós chegarmos na eternidade, então encerra seus trabalhos. É hora de descansar. Glória a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então ele saiu e convidou. Veja só. Ele preparou um grande banquete e ele convidou muitas pessoas. Na hora de começar o banquete, na hora, ele enviou o seu servo para dizer para aqueles que haviam sido convidados: venha, tudo está pronto. Aleluia! Aleluia! Mas ele diz: mas todos aqueles, todos, na minha tradução diz todos. Vamos ver na tradução da King James. Vamos ver quando ele diz. Na minha diz: contudo, um por um, começaram a declinar com desculpas. O primeiro alegou: acabei de adquirir uma grande propriedade, preciso ir ver, por favor, queiras me desculpar. Aleluia! Então o Senhor já começa a abrir um outro leque aqui. Ele está definindo qual é a igreja que vai entrar. Ele está definindo a sua igreja aqui, povo abençoado. Ele está definindo, ele está dizendo: família, bandeira vermelha. Família, bandeira vermelha. E quando ele diz que envia os convidados, e os convidados vêm até nós, e traz o convite, então alguém, ele começa a declinar, ele começa a se desviar, se curvar com desculpas. Cuidado! Porque o Senhor está soando um alarme tremendo aqui diante de ti. Porque Ele está mostrando algumas causas que vai fazer com que essas pessoas desse tempo presente vão perder o reino do céu. Aleluia! Aleluia! Então veja só, povo abençoado. Ele diz: adquirir uma grande propriedade. Uau! Isso é terrível. E por isso que ele disse: você precisa negar pai, mãe, filho, esposa, tudo. Ele está falando da família. Porque quando você olha num olhar amoroso, você vai compreender que a família é um dos bens maiores que Deus dá para nós. Então você vai amar sua família com muita força. Mas há algumas pessoas que ela trocam até mesmo a família por outras coisas. Seus grandes amores
se tornam os bens materiais, as riquezas, as coisas desse mundo. Aleluia! Então veja só, povo abençoado. Ele disse: mas todos começaram de um por um a apresentar desculpa. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir, por favor, desculpe-me, porque eu tinha acabado de comprar uma grande propriedade. Aleluia. E o outro, verso 19, ele diz: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentar, por favor, desculpe-me. Aleluia. Povo abençoado, por acaso isso não está se parecendo com o que está acontecendo agora no nosso meio? Aí você me pergunta: como assim, pastor José? Porque o Senhor enviou aqueles que ele enviou, os 2 mensageiros. E vocês veem que recentemente, acho que 1 ano, 2, 3 aí atrás, o profeta do Senhor, Deus deu uma grande visão para ele. E nessa grande visão, Deus mostrou para ele um carro antigo, um carro velho, daqueles bem antigos. Porém o carro era novo zero. Era um carro antigo, mas era novinho zero. Então o Senhor disse para ele entrar no carro, e pegou e deu na mão deles, na mão do profeta, as cartas convite para ele enviar nos 4 cantos da terra. Então ele saiu naquele carro para enviar a carta aos 4 cantos da terra. E quando ele saiu a entregar essas cartas, meus amados e preciosos irmãos, as coisas que Deus faz é chocante. Nós não podemos compreender com muita facilidade, mas o Senhor faz coisas espantosas. Você vê que os judeus, quão sábios são, cheios de sabedoria, cheios de entendimento, eles não compreenderam quem ele era. Eles viam os milagres, eles viam tudo, mas eles não compreenderam que ele era o Messias. Eles não o aceitaram como o Messias. Porque na sabedoria de Deus, o Senhor deu um nó ali na situação. E eles esperavam um rei que pudesse governar ali. Eles esperavam um rei que pudesse destruir os soldados romanos e então ele se tornar o maior império da terra. Assim como vai acontecer após a tribulação. Então eles esperavam isso, povo abençoado. Mas não foi de fato o que aconteceu. Deus disse também, povo abençoado, da sua maneira tremenda de trabalhar. Ele disse: uma virgem dará à luz a um filho. Quem na sã consciência poderia compreender que uma virgem poderia dar à luz a um filho? E ele se chamará Emanuel. Então, povo abençoado, nós devemos ficar chocados, porque a maneira de Deus trabalhar é tremenda. Algumas pessoas já ouviram nós ensinando aqui sobre Mateus 25, verso 6, dizendo: essa é a trombeta da meia-noite. O profeta do Senhor que está gritando nos 4 cantos da terra está alertando que o tempo acabou e que o Messias está vindo. Você vê que ele está alertando exatamente como está escrito em Mateus 25, 6. Mas há um comando sério ali. Um comando muito sério. Eu não estou desviando do foco não, povo abençoado. Só para me chegar onde eu quero falar aqui. Mateus 25, 6 diz: à meia-noite ouve-se um grito. O grito não veio de dentro da igreja, veio de fora. Por quê? Porque a igreja estava dormindo, significando morta espiritualmente. Gritou-se, houve-se um grito tremendo, foi alto, um bradar muito forte, um clamor muito forte. Então, aquela igreja que um dia teve contato com Deus, que um dia ouviu a voz do Senhor,
que hoje não está mais ouvindo, ouviu essa voz da meia-noite. Então, quando ela ouviu, ela recebeu o seu primeiro comando. Ele diz: o Messias está vindo, saiam para encontrá-lo. Mas da onde que ele está mandando a igreja sair? Ele está mandando a igreja sair da igreja. Ele está separando a igreja da igreja. Ele está separando a igreja santa, porque essa saída chama-se separação. Separação. Porque a igreja que ainda está ativa agora, ela está apagada. Ela está morta. Então o Senhor está dizendo para nós fugir, sair daquela situação. Aleluia. E por que eu estou falando isso? Porque o profeta, porque Deus entregou as cartas para o profeta para entregar somente às igrejas do ministério de arrependimento e santidade. E somente uma igreja nesse santo ministério não recebeu a carta. Mas todas as outras igrejas receberam a carta. Esse é o convite que o Senhor está dando para os mensageiros no horário da meia-noite. Se você tiver o seu coração sensibilizado para ouvir a voz do Senhor, então você vai sair. Você vai receber a sua carta. Aleluia. Aleluia. Então veja só, povo abençoado. Ele está dizendo, o verso 18: mas eu acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-lo. Por favor, me desculpe. O outro diz: eu acabei de comprar uma junta de boi. No verso 20, o outro diz: eu acabei de me casar e não posso ir. Esse queria ir para a lua de mel. Que tremendo, povo abençoado. No horário da meia-noite, até mesmo o que a maioria de nós não sabe, que é um dos mais terríveis pecados que vai derrubar a maioria da humanidade, chama-se esse pecado. Não é pecado casar, povo abençoado. Mas quando o Senhor está falando casamento, Ele está falando pecado sexual. Quando você se afasta do propósito por causa de um casamento, por causa de um negócio, o Senhor está levantando bandeira vermelha, que família vai fazer muitos crentes perder o reino do céu. O Senhor está levantando bandeira vermelha, Ele está definindo a igreja dele, Ele está dizendo que a minha igreja não é uma igreja apegada ao mundo. Ela não é uma igreja ligada ao mundo. Aleluia. Aleluia. Isso é muito poderoso, povo abençoado. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então a família e os bens pode te impedir na tua peregrinação em direção ao reino da vida eterna. Por isso que o Senhor está te advertindo hoje. É por isso que Ele está te advertindo. Veja, quando você lê Lucas, vamos ler lá Lucas 17, para a gente ter uma maior clareza. Lucas 17, verso 26, ele diz: pois assim como aconteceu nos dias de Noé, também será nos dias da vida do Filho do Homem. Ele está dizendo que é exatamente como ocorreu nos dias de Noé. O que o Senhor está tentando dizer é que o que aconteceu ontem é a mesma coisa que está acontecendo hoje. O que o Senhor está tentando te dizer para ti é que não há nada novo em cima da terra. O que o Senhor está tentando dizer para mim, para ti, é que é a mesma tática que o inimigo usa para derrubar a igreja. Na verdade, é o próprio Senhor que envia. Quando você vai ler Apocalipse 6, Ele envia o cavaleiro branco, o imitador. É um dos juízos de Deus. Aleluia. É Ele próprio que envia o povo abençoado. E para quê? Para testar o coração da igreja. Aleluia. Então você vê lá,
Ele dizendo: porque assim como ocorreu nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Da mesma forma. O que acontecia lá, Senhor? Ele vai falar agora. As pessoas viviam comendo, bebendo, unindo-se em matrimônio e sendo prometido em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, sobreveio o dilúvio e destruiu a todos. A primeira vez que eu li esse versículo, eu ficava pensando: mas o que é que tem o mal em comer? O que mal tem em casar? Beber, tudo bem, você pode classificar como algo, porque a Bíblia já mostra sobre a bebida. Então eu compreendi quando o Senhor veio através desse santo ministério me revelar. Meus amados, a comida vai fazer muita gente perder a salvação. A comida, casando-se e dando-se em casamento, pecado sexual. Nós sabíamos que lá na época de Noé e também em Sodoma e Gomorra, quando ele fala mais aqui diante que será igual, o pecado sexual era em alto nível, principalmente o pecado do homossexualismo. Quando o Senhor falou casando e sendo prometido em casamento, o Senhor abrandou a forma de falar. Porque até mesmo algumas palavras das práticas malignas que são praticadas nesse tempo de hoje, é até reprovável nós falar. Algumas palavras com nomes malignos, perversos. Então ele disse que as pessoas estavam envolvidas com comida, bebida, pecado sexual. Então sobreveio o dilúvio. Será, eu te faço a pergunta, será que você está vivendo mais ou menos nessa forma, nesse estilo? E quando a Bíblia descreve as pessoas que estavam vivendo nesse estilo, ele está dizendo que é aqueles que dizem que era crente. Porque a Bíblia fala de quem? Dos crentes, das ações, da conduta, comportamento dos crentes. Deus não vai usar os ímpios como conduta e comportamento errado para nos dar exemplo. A conduta imoral, que ele está dizendo que não é para nós imitar, que é do mundo, já está dentro da igreja. Nesse tempo presente. Aleluia. Aleluia. Então você vê que por onde é que entra a maioria das maldades na terra? Maioria do pecado sexual, drogas, morte, assassinato. O álcool é porta de entrada para isso. E a igreja de hoje libera álcool. Os pastores bebem vinho. Aleluia. Aleluia. Verso 28. Verso 28. Da mesma forma ocorreu nos dias de Ló. O povo dedicava-se a comer, a beber, a comprar, a vender, a plantar, a construir. Todavia, no dia que Ló abandonou Sodoma e Gomorra, choveu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim acontecerá exatamente no dia da vinda do Filho do Homem. Será que é um retrato dessa geração que estão comprando, vendendo, negociando, plantando? O Senhor está levantando uma bandeira vermelha aqui. Está dizendo para ti qual foi o diagnóstico de morte daquelas pessoas. Qual foi a doença deles. Ainda hoje, enquanto eu estou falando contigo, eles estão no inferno, queimando e aguardando o julgamento daquele dia. Mas eles já sabem que estão condenados, porque eles resolveram querer, assim como você, viver um momento de prazer, mas uma eternidade no lago de fogo eterno. Uma eternidade depois de 1 trilhão de anos ainda nem começou. E como que o Senhor está definindo a igreja dele aqui? Ele está dizendo, a igreja dele é uma igreja que renuncia a si mesma. É uma igreja que toma a sua cruz. Aleluia. Porque ele menciona aqui, povo abençoado, quando você vai ler em Marcos 8,34, ele diz, então chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém deseja, se alguém quiser me acompanhar, me seguir, ele tem que negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Aleluia. Quando o
está falando para você negar a si mesmo. Ele está tentando dizer assim: filho, eu estou querendo te salvar de ti mesmo. Filho, eu estou querendo te salvar de ti mesmo. Porque em minha Bíblia, quando ele diz em 1 João capítulo 2, verso 17, ele diz que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o que há no mundo é a cobiça dos olhos, o desejo da carne e soberba da vida. E isso não pertence ao alvo. Mas ele diz assim: mas aqueles que fazem a minha vontade, eles vivem para sempre. Ele está tentando dizer o seguinte: que a partir do momento em que você nega a tua parte humana, a tua parte morta, a tua parte mortal, e começa a obedecer à vontade do Senhor, você está se tornando imortal. Porque ele está vindo aí com uma tempestade terrível. Ele está vindo para destruir a terra. E tudo aquilo que é abalado será destruído. O sol é abalado, é físico, se abala, ele vai ser destruído. A terra vai ser destruída. Os planetas vão ser destruídos. Você vai ser destruído se você não tiver colocado as palavras do Senhor no seu coração e então as praticado todos os dias da sua vida. Porque ele disse: eles serão eternos, serão inabaláveis. Aleluia! 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 Você tem que crucificar o eu, o ego maligno. Você tem que crucificar. Todos os dias da tua vida, você tem que tomar sua cruz e me seguir. Ou seja, você tem que fazer a minha vontade, ainda que a tua carne não queira. Então, quando ele menciona a cruz por abençoado, ele está falando do maior tesouro. Quando ele fala da cruz, ele está falando sobre o negacionismo. Você perde a sua vida. É quando você perde a sua vida. Quando é que você vai perder a sua vida? Quando você fala assim: a partir de hoje eu não vivo para mim, eu vivo para ele. Então as pessoas dizem assim: ah, não acredito, nós vivíamos brincando, bebendo, comendo, se divertindo, agora tu vai ser crente. Que graça tem ser crente? Que graça tem ser crente? Que graça tem ser crente? Um dia desse um bêbado me parou lá num bar e perguntou: pastor, que graça tem ser crente? Você não bebe, você não fuma, você não tem relação, você não se prostitui, você não pratica imoralidade, você não... Que graça tem? Por que você ainda estão vivos? Você tinha que morrer. Aí eu falei: amado, o Senhor falou o evangelho, nós já morremos. É por isso que nós não vivemos para isso. Nós estamos nesse mundo ocupando espaço, mas nós já morremos para esse mundo. Nós não somos escravos da moda, nós não somos escravos de comida, nós não somos escravos de bebida, nós não somos escravos do pecado sexual. Nós somos escravos de Jesus. E não tem graça na carne, mas dor, sacrifício, cansaço, angústia, tensão. Todos os que desejam ser servos do Messias, todos que desejam negar a si mesmo dele, padecerão sofrimentos e perseguições. Aleluia! Por quê? Porque o nosso estilo de vida, ele já é. Não precisa você abrir a boca. O seu estilo de vida já traz julgamento para o mundo. Porque quando você vai ler em Hebreus, você descobre que pelo estilo de vida do justo Noé, ele condenou aquele mundo. Porque ele vivia em santidade e justiça. Por causa da justiça que ele vivia, o Senhor disse que qualquer ser humano poderia ser justo igual ele foi. Então Deus condenou o mundo e salvou ele. Aleluia! 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 Então, povo abençoado, a cruz é o nosso maior tesouro. A cruz que no passado era símbolo de maldição, hoje é a nossa maior bênção. A morte é a nossa maior bênção. A morte é a nossa passagem para ir embora desse lugar.
E quando nós falamos em morte, povo abençoado, nós devemos ter consciência de que quando um santo parte dessa terra é festa e celebração, porque esse foi descansar. Enquanto que do outro lado as pessoas estão chorando, angustiadas. E por que esse choro? Não há celebração, porque não há certeza. Há uma falsa certeza, um falso. As pessoas se enganam a si mesmas. Todos os que morrem, ele diz, foi para o céu. Se você pegasse e botasse numa balança todos que ele faz, quase que 90,9% deles que eles falam isso, eles vão para o inferno. Aleluia! Aleluia! Então veja só, povo abençoado. Então você perde a sua vida, o seu estilo de vida humano, que esse estilo de vida que nós temos, povo abençoado, foi colocado em nós através do diabo. Não, pastor, mas eu fui para a escola, eu aprendi na escola como que eu devo viver, me comportar, eu tenho ética, eu tenho uma cultura, eu sou educado. Foi o diabo. O diabo, ele nunca ensina, povo abençoado. Só engano, só erro, ele mistura as coisas. É por isso que na nossa consciência isso fica apaziguado. Ele te deixa sendo escravo dele sem você perceber. É por isso que ele disse, ele cegou o entendimento da igreja desse tempo presente. O diabo cegou o entendimento. A igreja já está cega aqui. Para isso que Deus enviou o profeta, para poder trazer o quê? Colírios para os olhos, não da face, mas do entendimento. É essa palavra que você está ouvindo aqui. É colírio para o teu entendimento, para os olhos do teu entendimento. Então ele perdeu a sua vida por nossa causa, agora nós vamos perder a vida por ele. Ou melhor, vamos receber a verdadeira vida. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Verso 35 ele diz: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor à minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Aleluia. Aleluia. Você já imaginou vida eterna? Daqui a pouco eu vou pregar na rua e eu chego lá, levo um tiro e entro no céu. Uau! Eita! Aleluia! Como eu aguardo por esse momento para ir embora daqui para uma mensagem. Todos nós decidimos sair, nós ansiamos, nós estamos em grande expectativa, estamos angustiados, porque nós vemos que as coisas vão espremer, o Senhor vai espremer a igreja de uma maneira profunda. A igreja de hoje já não prega a justiça, porque a igreja tem a justiça humana. O pecado do homossexualismo não é pregado mais na casa. O aborto não é pregado mais. Porque a igreja teme a lei dos homossexuais. A igreja teme as leis humanas. A igreja é a maior autoridade da terra. Aleluia! Quem determina como o mundo deve se comportar é Deus e não o homem. Aleluia. Aleluia! Ponha isso na tua cabeça. Se a igreja de hoje acreditasse em Deus, ela sabia que as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. Não vai. O diabo não tem poder contra a igreja. Eu vos dou poder e autoridade. Autoridade. Deus colocou um reino que Adão deu para Satanás na mão da igreja. Mas a igreja de hoje foi lá e devolveu para Satanás. Mas o Senhor veio buscar de volta. Nós estamos retomando, povo abençoado. O tempo acabou. O tempo acabou. A ira de Deus está vindo. Você está vendo o coronavírus aí. Foi Deus que trouxe ele, através do mensageiro. Você viu o Zika vírus no Brasil. Foi Deus que trouxe. Você viu o terremoto no Haiti. Foi Deus. Na China, na Indonésia, Nepal, nas ilhas, no México, no Chile. Foi Deus. E há terremoto prometido para o Brasil, para a cidade mais pecaminosa, para o país mais pecaminoso da terra.
Aleluia. Aleluia. Então veja só, povo abençoado. Ele está dizendo: se alguém quiser ser nascido de novo, tem que se desconectar de família, de negócios, tem que se desconectar dessas coisas, tem que se desconectar desse mundo. Teu coração tem que estar livre só para o Senhor. Senão você não vai entrar naquele lugar. E isso, povo abençoado, isso parece uma contradição quando diz no mandamento: honre tua mãe e teu pai. Parece uma tremenda contradição, mas não é. Aleluia. Aleluia. Ele tem que vir primeiro. Ele é o primeiro, é o número 1. Ele é sempre em primeiro lugar. Mateus 22 diz, como também está escrito em Êxodo capítulo 6, ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Aleluia. De todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Esse é o primeiro e maior de todos os mandamentos. O segundo é semelhante a isso. Mas quando você compara a diferença entre o maior e o menor, há uma distância muito grande. Há um distanciamento muito grande. O profeta do Senhor nos revelou que quando ele viu o amor que Noé tinha por Deus, em comparação ao que ele tinha pela família dele, o amor que ele tinha por Deus era tão grande que o que era virado para a família dele parecia ódio, parecia raiva. A forma como que ele falava com eles era sempre repreendendo, querendo colocar eles na posição. Então, quando você que é carnal, é sensível, porque come muito, você come bem, dorme demais, os teus hormônios estão fluindo, o hormônio da carne. Hoje a tua carne é muito mais bem alimentada. É por isso que o Espírito da igreja, o Espírito Santo saiu da igreja. Por quê? Porque em vez de se alimentar com comida do céu, eles resolveram se alimentar da carne. É por isso que o pastor hoje troca a esposa pela menina mais nova do coral. Porque eles estão se alimentando da carne. É por isso que o pecado sexual entrou na igreja. É por isso que as irmãs vestem roupa e só tiram foto de lado, para mostrar a bunda, para mostrar os peitos. As irmãs só vestem roupa colada, ou mesmo que a saia seja rodada, elas põem marcando aqui na cintura para mostrar os atributos que elas têm. Você acha mesmo que isso é o evangelho de Jesus Cristo? Daquele que manda negar a si mesmo? Que tipo de evangelho é esse? Será que tem algum cego aqui? Será que estão chamando Deus de cego? Será que Deus não enxerga? Será que você está querendo enganar quem? Aleluia! Aleluia. Ele disse, o segundo é: então ama o seu próximo como a si mesmo. Mas há uma grande diferença entre esses dois. Até mesmo os judeus faziam a circuncisão no sábado, mesmo quebrando o mandamento do sábado, isso significando que o mandamento da circuncisão era superior do sábado. Então há mandamentos que têm que ser superiores. Você tem que honrar um que é mais superior do que o outro. E amar a Deus é o primeiro, de toda a tua força, todas as tuas forças, todo o teu pulmão, toda a tua determinação, toda a tua coragem, toda a tua ousadia, tudo, toda a tua inteligência, toda a tua capacidade, todo o teu respirar, todo o teu olhar, tem que ter o amor de Deus no Senhor. Aleluia. 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 Em Mateus capítulo 6, verso 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou a carne. Ou você serve a Deus ou o diabo. Ou você serve a Deus ou o conforto desse tempo presente. A igreja tem que tomar uma decisão séria, povo abençoado. Essa é a hora do fim de todas as coisas. O tempo já acabou. Quando nós falamos que o tempo acabou, ninguém está falando que está acabando, não. Será que alguém não entendeu que já acabou? Aleluia. Não tem
vem ninguém dizendo que está chegando no fim. Está chegando no fim, não. Nós estamos falando, já acabou. O tempo já acabou. O Senhor está tendo misericórdia de ti, porque Ele está ultrapassando. Porque se o tempo acabou, Ele está tendo misericórdia de ti. Aleluia. Então Ele diz: ninguém pode servir dois senhores, porque há de aborrecer um e amar o outro, ou de se devotar a mais a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Ele está dizendo: como é que tu disse? Não, eu tenho um casamento, eu tenho uma junta de boi e uma fazenda. Não pode, povo abençoado. Esquece esse mundo. Olha só para o império, olha para as belezas desse mundo, olha para as riquezas, olha para tudo. Está vendo isso tudo? Já foi destruído. O nosso rei já destruiu isso aí. E a maioria de vocês vai estar junto dele sendo destruído. Por quê? Porque vocês resolveram ficar com elas, com as riquezas. Vocês fizeram a mesma loucura que esse povo do tempo de Noé. Resolveu entrar no pecado sexual, na comida desenfreada, e desenvolveu teus hormônios do pecado sexual em alto nível. Você só gosta de pecado sexual, pecado sexual, pecado sexual, comer, pecado sexual, comer, pecado sexual, comer, pecado sexual. Beber cachaça, usar droga, todo tipo de coisa. Por quê? Porque você é um escravo da carne, um escravo dos seus desejos, um escravo do ego, do eu. Ele diz: você precisa crucificar o ego e renunciar ao mundo, renunciar às tuas vontades, os teus prazeres. Isso chama-se vida sacrificial. Isso se chama-se vida sacrificial. Quem diria, povo abençoado, se um dia eu teria coragem de colocar minha cara diante de um canal do YouTube ou um Facebook, e então eu botar meu rosto e falar de Jesus Cristo? Nunca isso passou na minha cabeça. Mas o Senhor é maravilhoso. A sua libertação aconteceu na minha vida, povo abençoado. Eu sou muito feliz, porque Deus me mostrou que Ele existe. Uma vez eu teimei tanto com Ele, dizendo que Ele não existia, porque a minha condição era deplorável. Então, para finalizar, para acabar me desgraçar mais de vez, Deus falou que eu ia morrer. Ele ia me matar. Aí pronto, agora eu entendi. Deus existe, e quando Ele aparece para existir para mim, já é para me matar. Aí pronto, acabou tudo, o mundo acabou. Eu entrei num buraco. Quando Deus aparece na minha vida e me diz que existe, é para me matar. Eu estou morto. Então, povo abençoado, eu comecei a me apegar a um versículo da Bíblia e perguntei para o Senhor: Senhor, por que o Senhor me escolheu para condenação? 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 Por quê? Por quê? Um belo dia eu dormi e não acordei. Quando eu levantei, eu não me reconheci. E o que aconteceu comigo? Não me sentia nada. Meu corpo estava como uma pena. 2 semanas depois, o Senhor trouxe a resposta dentro do meu coração. Ele disse: filho, eu não te criei para condenação. Eu não te criei para condenação. Ele não criou ninguém para condenação. Ninguém Ele criou para condenação. Ele disse: o inferno foi criado por diabo e seus anjos, e não para vocês. Aleluia. Aleluia. Ele diz, Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Isso significa foco número 1, reino de Deus. E você sabe de quem é o reino? É de Deus. É de Deus. Aleluia. Isso significa que outro Deus não pode entrar lá. Nesse caso, você. Porque quando você faz suas próprias vontades, você diz para Deus que você é um Deus diferente dele.
O Deus que está lá do lado de lá tem o José, tem o pastor Diego como seus adoradores. Mas a pessoa diz: eu tenho os meus adoradores aqui na terra. As pessoas me adoram porque eu tenho um corpo lindo. Eu mostro o meu corpo, elas me adoram, elas me cobiçam, me desejam. Então você prova para Deus que você é um Deus diferente de Deus. E se de então você é o inimigo de Deus. Você se tornou um poderoso inimigo de Deus. Aleluia. Aleluia. Ele disse: e as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso significa, povo abençoado, temos que ter. Esse é um Deus que você pode depositar totalmente a sua confiança. O diabo mente todos os dias para tu e tu acredita. O diabo disse: eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, eu vou melhorar a tua vida. Ele fica alegrando, querendo mover a tua carne para cima, levantar o teu ego, o teu padrão. Porque tu é isso, tu é aquilo, tu faz isso para mim, eu vou fazer isso para você. Deus não está te prometendo reino dele aqui na terra para ninguém. Ele não vai dar carro, casa, negócios. Pelo contrário, povo abençoado, você não está vendo que ele está te pedindo para sair disso, para não deixar teu coração ficar ligado a isso? Ele está te mostrando qual é a verdadeira igreja que vai entrar. É uma igreja que é totalmente desligada da terra. É uma igreja que está totalmente desconectada na terra. Elas estão na terra, mas elas vivem como se estivessem no céu. Que poderoso, povo abençoado. Você vai servir um Deus que te conhece do avesso, indo e voltando. Tem como eu falar com Deus com insinceridade? Tem como eu sou uma pessoa insincera com Deus? Tem como eu levar Deus na brincadeira? Tem como você levar o evangelho na brincadeira? Tem como você levar o evangelho na graça? Tem como você subir num púlpito como esse e tirar piada? Você não está vendo que esses pastores piadistas, cheios de brincadeira, de palhaçada, que faz a igreja sorrir? Você não está vendo que eles estão puxando a adoração por causa das suas piadas para si mesmo? Eles são mais inteligentes do que Deus. Eles querem adoração mais do que Deus. Eles se tornaram os deuses deles mesmos. A trivialidade, a falta de temor de Deus cresceu grandemente nessa casa. É isso que te faz, é isso que vai te jogar para fora. É isso que vai te fazer tu queimar eternamente. A falta do temor de Deus. Porque o mundo está te ensinando tu ser trivial. O mundo aprova leis que você pode praticar todo tipo de imoralidade. Então você pega força com isso. Mas você não sabe que do outro lado, do lado espiritual, no mundo espiritual, há soldados que estão com espadas flamejantes, aguardando só aquele instante para eles te rebentarem no meio. Aleluia. Porque você está se deixando levar por esse mundo trivial, por esse mundo libertino. Você precisa se arrepender. Aleluia. Aleluia. Aleluia, que poderoso. Em Colossenses 1,18 diz: ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas ele tenha a supremacia. Uau! O nosso poderoso Emanuel. Uau! Que tremendo! Que tremendo! Que magnífico! João Batista, que era o homem que ele falou, não existe um homem na terra como João Batista. Ele disse, João Batista: o que importa é que ele cresça e que eu diminua. Isso significa, povo abençoado, que você tem que diminuir até desaparecer. Às vezes você olha para mim e fala assim: pastor, o seu ego não está muito alto, não? Não, a nossa missão é pregar a justiça de acordo com o que nós vivemos. Não é ego, povo abençoado. É, você não está querendo aparecer para ser famoso na internet. Também não, povo abençoado. Mas nós temos que aparecer. Não para ser famoso, mas temos que aparecer. Essa é uma missão da igreja.
Ela tem que aparecer e mostrar para a sociedade, para o mundo, para o diabo, que aqui quem manda é a igreja. Aqui quem manda é a igreja do Senhor. Aleluia. Porque a igreja aí fora se calou com medo do diabo. E quando eles têm medo do diabo, isso significa o quê? Significa que eles não são criados de material celestial. O medo está relacionado ao erro. Eles estão na prática do pecado. Aleluia. Aleluia. Ele tem a supremacia. Ele não permite que você dê o segundo lugar para ele. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Se você se voltar lá em Lucas 14, você vê que ele fala Jesus em primeiro lugar na sua vida. Em primeiríssimo lugar. Ele morreu por você. Ele deu a vida por você. Então ele apresenta a cruz que todos devemos carregar, povo abençoado. Todos, absolutamente todos. Esse foi o preço da salvação. Em Lucas 14, 28 ele diz: o homem quis construir uma torre. E então ele começou a construir sem calcular quanto seria necessário o custo para construir a torre. E ele descobriu que ele não tinha dinheiro suficiente para terminar, e eles zombaram dele. Quando você for entrar no caminho do Senhor, você mergulhe de cabeça. Você não bota teu pé no mundo e teu pé na igreja, não. Não funciona. O juízo desses que estão nessa situação serão os mais terríveis da terra. E a igreja pode esperar. Eu não falo só para nós, eu falo para toda a igreja. Toda. O juízo para a igreja está chegando. Está vindo uma grande tempestade aí para sacudir a igreja. Haverá uma grande perseguição contra a igreja. A igreja que se prepara. Então, o Senhor vai te testar para descobrir se realmente você foi construído de material celestial. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então veja só, povo abençoado. Ele está dizendo que quando você for construir, como que você imagina assim? Pastor, você vai ser crente? Você vai ser crente? Sim, vou. O senhor vai ser crente? Vai entrar? Não tem, eu imagino que não possa ter ninguém em cima da terra que queira ser crente para ir para o inferno. Eu não consigo imaginar isso. O que é que tu está fazendo na igreja? Sai de lá, se tu não quer entrar no céu. Sai de lá, porque a igreja está ajuntada, está amontoada só de cadáveres, povo abençoado, de pessoas sem vida. Se você não quer entrar no céu, sai de lá, até porque lá não tem lugar para tu entrar no céu. Lá não tem caminho. Você não consegue enxergar o caminho. O caminho é renúncia, o caminho é sofrimento, e lá só prega bonança, vida boa, prosperidade. Lá não tem o caminho da cruz. Lá não tem arrependimento. Você precisa se arrepender seriamente. Aleluia. Então, povo abençoado, minha voz já está se acabando. Então veja só. Vamos ver no verso 31, ele diz. Vamos ver no Lucas 14 novamente, no verso 31. Ele diz: ainda que um rei pretendendo partir para a guerra contra outro rei, se não se assentar primeiro e analisar se com 10 mil soldados poderá vencer aquele que vem enfrentar com 20 mil, se chegar à conclusão de que não poderá vencer, ele enviará uma delegação, estando o inimigo ainda longe, e solicitará-se a condição de paz. Presta bem atenção, povo abençoado. Olha bem para cá. Foca aqui que eu vou falar para vocês. Há uma comissão vindo para guerrear contra a terra. Há um poderoso exército vindo para destruir a terra. E o rei que vem na frente dele é o Messias. Ele está vindo para destruir. Mas ele já enviou uma delegação aqui. E ele sabe que vocês não podem vencer. Então ele enviou uma delegação, e a delegação trouxe o acordo de paz.
Então ele disse: todos aqueles que se submeteram ao acordo de paz, todos aqueles que se prostrarem ao rei, se submetendo aos comandos, aos decretos que ele deu, de todos os que são os seus inimigos, se lhe servir e se submeter aos seus comandos, então ele não vai destruir. O Senhor enviou o profeta dele para vir aqui trazer um acordo de paz. Então o acordo de paz é arrependimento, santidade e justiça. O acordo de paz é renúncia. O acordo de paz é parar de amar o mundo, parar de amar as coisas desse lugar, parar de amar a família e focar no reino do céu. Esse é o acordo de paz. Aleluia! Então, se você não assinar esse acordo de paz, esteja certo disso, que o Senhor vai te destruir. Ele vai te destruir. Aleluia! Porque eu vou te dizer uma coisa: o Senhor nunca perdeu uma batalha. Ele nunca perdeu uma guerra. Ele sempre vence. Então é melhor você estar do lado do vencedor e viver uma vida despreocupada no ponto de vista de que ninguém pode tocar em ti. Ele disse: ninguém, porque nós estamos do lado do vencedor. Nós estamos do lado daquele que vence. Quando nós nos submetemos na íntegra aos seus comandos, então significa, povo abençoado, que o diabo não pode encostar em nós. O diabo é um servo de Deus para a sua justiça, povo abençoado. Ele usa ele para destruir os seus ímpios e até mesmo para testar a igreja, como ele fez agora no seu primeiro selo que ele quebrou. Ele enviou um engano, o qual essa igreja caiu hoje, porque o seu primeiro, segundo e terceiro, quarto selo já foi quebrado. Aleluia! Aleluia! Então veja só, povo abençoado, verso 33. Portanto, ele quis dizer que depois daquela parábola da guerra, ele diz: portanto, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo, do que é mais estimado, a tudo que tu mais ama, a tudo que tu mais gosta, a tudo que tu mais ama, tu mais adora, que tu possui. Ele disse: não pode ser meu discípulo. Aleluia! 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 Ele diz: portanto, bom é o sal, mas ainda ele se perdeu o sabor, como poderá restaurar? A igreja de hoje, povo abençoado, perdeu o sabor, perdeu a justiça, perdeu a coragem. A igreja mergulhou no pecado, da corrupção. Eu não chamo nem de teologia da prosperidade, a teologia da corrupção. Perdeu o controle a igreja, por causa do que? Dos desejos da carne. Então a igreja perdeu o sal. E o que acontece, pastor, quando a igreja perde o sal? É algo terrível, meu amado, é algo terrível. Ela só serve para ser jogado fora, para nada mais serve, nem para adubo. Nem para adubo. Essa é uma advertência poderosa para a sua salvação cristã, meu irmão, que ele está dando para a igreja. Ele está dizendo que essa é a salvação que ele deu: tolerância zero ao pecado. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, não se pode restaurar. Esquece. Isso significa, povo abençoado, que na salvação que o Senhor deu, você não pode misturar com outra coisa. Você não pode introduzir o acho, o penso, o si, ou teus desejos, ou assim é melhor, assim. Esquece isso. A igreja de hoje é governada pelo achismo, como se você pudesse melhorar as coisas de Deus. O padrão está velho, antiquado, antigo. Você quer colocar um padrão moderno na casa de Deus. O diabo trouxe essa teologia satânica e a igreja abraçou. Por quê? Porque essa teologia satânica, ela leva o teu ego.
Enquanto Jesus disse, crucifica o teu ego, a igreja satânica, ela diz, você é um vencedor, você nasceu para vencer, você é vitorioso. Aquela grana vai sair que está lá na justiça, o dinheiro está vindo. O Deus da igreja de hoje é o dinheiro, povo abençoado. O Senhor está te apresentando hoje novamente diante de ti a mais poderosa ferramenta da salvação, a cruz. A cruz, ela é um dos fundamentos do cristianismo. Se sua caminhada cristã não for fundamentada na cruz, esquece o céu. Esquece o céu. Aleluia. Aleluia. Então, quando a igreja perde o salvo, povo abençoado, porque ela bota o achismo dentro dela, isso chama-se apostasia. Todos aqueles que caíram nessa apostasia, eles são equivalentes a Judas Iscariotes, são igual a Judas. Essa igreja de hoje é chamada Igreja Judas, igreja traidora. Por quê? Porque ela vendeu Jesus pelo estômago. Judas vendeu por 30 moedas de prata e não achou mais o arrependimento. A igreja de hoje vendeu Jesus pelo estômago, por causa de comida, conforto, vida boa. Justamente aquilo que o Senhor Jesus disse que a igreja estaria procurando no fim: bebida, comida, diversão, entretenimento, roupa boa, negócio, serviço, trabalho. Justamente isso a igreja perdeu e não consegue encontrar o arrependimento. O ego não deixa vir, o orgulho bloqueia. Aleluia. Eu estou cansado de sentar com pastores para conversar, pastores da igreja lá fora. Eu escuto eles falando: amado, eu há 10 anos atrás eu tinha visão, há 20 anos atrás eu falei com Deus, Deus me levou na nuvem, Deus fez isso comigo, Deus fez aquilo, até há 30, 40 anos atrás, e agora? E agora? Eles pensam que por causa disso que ocorreu no passado, ele diz: Deus não vai me deixar não. Você já ficou. Você já ficou. Porque você vive diante de visões do passado. Deus diz que o evangelho é diário, é hoje. Se ele te encontrar pronto, hoje é que tu vai entrar. É todo dia. Esquece o passado, meus irmãos. Esquece o passado. Foca na tua preparação. Aleluia. Aleluia. Então, Lucas 14, 35, ele diz: eles não servem nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos, ouça. Aleluia. Aleluia. Em Mateus 7, 21, quando ele diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Essas são palavras terríveis. Essas são palavras terríveis, povo abençoado. Porque eu sei que a maioria dos que estão aqui deve imaginar: não, mas eu vou entrar. Por que você sempre acha que você é o que vai entrar e você nunca acha que é o que vai ficar de fora? Porque na minha Bíblia diz muitos, muitos. Isso significa que a chance de eu ser um daqueles muitos é grande. Essa é uma caminhada que você vai ansiosamente, angustiado, em grande expectativa, aguardando a vinda do rei. Mas não é, povo abençoado. Você está com medo, angustiado, tenso. Você não sabe se o Senhor vai te deixar. Você não sabe se o nível que você está é o suficiente para entrar. Isso eu estou falando de quem está aguardando, esperando. Nesse caso não é você. Aleluia. Que o Senhor está enfatizando a respeito da necessidade de nós tomar a cruz, povo abençoado. Cuidado para não perder o salvo. Cuidado, cuidado. Nós temos que tomar a nossa cruz e seguir. Temos que colocar a cruz no centro da nossa salvação. Aleluia. Aleluia. Então, povo abençoado, nós estamos finalizando. Eu vou tentar ser mais rápido, porque nós temos que ir para outra igreja ali agora. Aleluia. Hebreus capítulo 6, verso 4, ele diz: ora, é impossível para aqueles que forem iluminados.
que foram iluminados e provaram do dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo. Ele disse, é impossível, por uma pessoa. Alguém ouviu direitinho o que foi que eu falei? Ele disse, é impossível para aqueles que foram iluminados, se tornaram participantes do Espírito Santo. Experimentaram o dom celestial, participantes do Espírito Santo, provaram dos benefícios da palavra de Deus e dos poderes da era que há de vir, mas apostataram, mas perderam o sal, mas voltaram para o mundo, mas mergulharam na desgraça, mergulharam no pecado sexual, entraram na corrupção, viraram ladrão de igreja. É impossível que eles entrem no reino do céu. A Bíblia está dizendo, é impossível. Eles já tiveram contato com Deus. Deus não pode morrer duas vezes, povo abençoado. Então, olha só. Ele disse, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmo crucificaram outra vez o Filho de Deus. E estão zombando publicamente dele. Que terrível, povo abençoado. Que terrível, que terrível, que terrível. Que terrível. É impossível. Então a igreja desse tempo presente, escuta bem o que eu estou te falando. Cuidado para você, corra o mais rápido possível para você encontrar o arrependimento. Um arrependimento sincero, profundo. Joga teu ego fora, joga tua humanidade no lixo e fica com o Senhor. É a hora de nós mergulharmos de cabeça. Nós não podemos deixar uma unha por lá de fora. Se você deixar, você não entra no céu. Aleluia. Aleluia. Em Judas capítulo 1, verso 5, ele diz: quero, portanto, recordar-vos que, embora já estejais bem informados sobre tudo isso, que o Senhor libertou um povo do Egito, contudo mais tarde destruiu a todos os que não creram. E quanto aos anjos, os anjos que não guardaram a sua autoridade e santidade originais, mas abandonaram seus próprios domicílios, eles têm mantido em trevas, presos, com correntes eternas para o julgamento do grande dia. Deus tirou um povo do Egito. Então Deus pegou, vai, desce do céu, do monte, e traz o padrão do céu, do estilo de vida do céu. Então os egípcios dizem assim, eu prefiro do Egito. Os judeus egípcios praticamente, eu prefiro o estilo de vida do Egito. Então o Senhor fez o quê? O Senhor fez o quê? Matou! Diz aproximadamente 1,5 milhão que saiu do Egito, 2 entrou na cidade. 2. Ele matou e destruiu a todos. Matou. O Deus bonzinho que a igreja está pregando, que é o diabo que prega que Deus é bonzinho. Deus é amor, é o diabo. Deus é amor. Não se preocupe. Esse pecadinho não vai te levar para o inferno, não. Ele vai tolerar. Ele gosta do pecado. É mais ou menos assim que eles estão querendo dizer. Esse Deus aí que diz que esse pecadinho não vai te levar para o inferno, o nome dele é diabo. Tá? Porque Deus tem tolerância zero ao pecado. Tá bom? Aleluia! Aleluia. Ele disse, quanto aos anjos não guardaram a sua autoridade e santidade originais, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Eles estão mantidos em prisões e correntes eterna para o julgamento do grande dia. Ele diz, de maneira semelhante a esse, Sodoma e Gomorra. O que foi que os anjos, por que os anjos foram presos? Por que os anjos foram presos? Por que Deus prendeu os anjos? Por que eles não guardaram suas autoridades e santidade originais? Eles não continuaram guardando, não obedeceram. Eles abandonaram seu domicílio, desceram para a terra e vieram aqui fazer o que? Perversão sexual. Aleluia. Porque ele fala da mesma maneira que os anjos, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas se entregaram à imoralidade. Significa que o pecado dos anjos foram perder a santidade através da imoralidade. Nós estamos vendo, povo abençoado, que o pecado sexual é grave. O pecado sexual é grave, cuidado, é grave. É o mais terrível de todos, cuidado. Esse é terrível. É por isso que a igreja de hoje acha que pecado sexual é ter relação. Pecado sexual é esse teu cabelinho que tu esticou à força,
Pecado sexual é tua roupa colada, esses produtos que tu passa na tua cara, tudo isso é pecado sexual. Porque tu usa para atrair os homens, para eles ficarem te cobiçando sexualmente, né? Tudo isso é pecado sexual. Aleluia. Aleluia. Cuidado, cuidado. Então vamos a 2 Pedro. 2 Pedro capítulo 2, verso 7. 2 Pedro capítulo 2, vamos ver o do 4. Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando em cadeias abismais, tenebrosas, com o propósito de ser reservado para o grande dia de juízo. De igual modo, ele não poupou o mundo antigo, quando abateu no dilúvio sobre aquele povo ímpio. Entretanto, preservou Noé, o proclamador da justiça, e mais 7. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, e se reduzindo a cinza, tornando-se exemplo do que acontecerá no fim para os que praticam o mal. Deus livrou o justo Ló, que vivia sendo oprimido com os procedimentos corruptos e libertinos daqueles incrédulos. Você viu, povo abençoado, que Deus sabe livrar o justo? Deus sabe livrar o justo? Aleluia, que poderoso. Aleluia. E veja só, olha só. Ele diz, Deus livrou o justo Ló, que vivia oprimido. Deixa eu fazer uma pergunta para ti. Você está sendo oprimido com o pecado de imoralidade sexual, dos homossexuais, das mulheres, não só na rua, o estilo de roupa, o seu coração está se sentindo oprimido com essa nojeira, os pecados sexuais que a gente mal abre a rede social e já está em imundiça. Você está se sentindo oprimido? Ou você diz assim, não, eu não sou contra, eu não sou a favor, mas eu não tenho nada a ver, eu não sei o que, mas você está lá. Ó. Quando você fala desse jeito, você apoia. Você apoia. Essa geração pecaminosa está achando que eles são os donos do mundo. O dono do mundo está vindo aí para destruir. Então você vai saber com quem é que você estava, com quem que você estava procurando encrenca, com quem que você estava caçando conversa. Você vai descobrir que é aquele que te mata eternamente, aquele que vai te atolar no lago de fogo onde você não pode respirar. Aonde você vai abrir a boca, a lava entra na tua garganta. Aleluia. Aleluia. Então ele disse, ele livrou que ele vivia oprimido com os procedimentos corruptos e libertinos dos incrédulos. Aleluia. Seu coração está sendo angustiado, tenso, oprimido. Você não está aguentando ver a nojeira que esse mundo está praticando. Você não está aguentando ver a imoralidade. Então esteja certo disso. O Senhor Jesus está vindo te buscar. Ele vai tirar essa opressão de ti. Continue orando. Continue orando. Porque ele prometeu. E assim quando um justo orou e chorou dentro de Sodoma e Gomorra, o Deus do céu levantou do trono. Assim ele prometeu que no final dos tempos, que sua igreja estaria sendo oprimida por causa da imoralidade e perseguida por causa das maquiavélias leis malignas que esse mundo está criando contra a igreja do Rei, do Deus Altíssimo, aquele que vai destruir todas as coisas. Então eles irão oprimir os santos, e os santos vão orar, e o Senhor vai levantar do trono. Então ele vai vir buscar um povo e destruir o resto. Assim como ele fez em Sodoma e Gomorra, assim como ele fez no tempo de Noé. Esteja certo disso. Cuidado para você não estar do lado errado. Aleluia. Aleluia. Então, povo abençoado, Mateus 25:13 diz, ninguém sabe nem o dia nem a hora, já estou pulando, estou finalizando, porque o nosso tempo já acabou faz tempo, né? João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Deus não quer que ele não deu o seu Filho para você morrer. Ele não deu para você perecer. Ele não deu para te jogar. Deus não quer. Se ele quisesse, ele tinha enviado o seu Filho. Algumas pessoas dizem que Deus é ruim, que suas leis são ruins, são más. Povo abençoado, o que Deus veio foi só por causa do teu bem. Só por causa do teu bem que ele veio. Então o estilo de vida que o diabo te ensinou a vida inteira, o Senhor está tentando dizer para ti, esse estilo de vida é morte.
O diabo impregnou a morte em ti. Você precisa viver um estilo de vida que tem vida. E aonde que é a vida, meus irmãos? Aonde que é a vida? É quando você crucifica aquilo que é abalável em você. Será que algum de nós aqui, alguns pastores, por exemplo, que estão assistindo essa live, que pegam o microfone do público, você repreende o pecado do homossexualismo? Você repreende o pecado da ganância na igreja? Você repreende os malandros que estão na igreja do Senhor fazendo essas malandragens? Você é conivente com a malandragem das coisas que acontecem na tua igreja? Se você está numa igreja que vive nesse tipo de perversão, você é conivente, rapaz. Você tem que se arrepender e sair daí. E se o Senhor está falando que as cartas que vieram para o Ministério de Arrependimento e Santidade, as cartas convite, por favor, não cometa a loucura de querer duvidar como o povo duvidou no passado. Não cometa a loucura. Aleluia! Em João 3,36 ele diz: aquele que não crê já está, ele não será, ele já está condenado. Aleluia! Em Mateus 22,16, para nós finalizar, por favor, abençoado. Mateus 22,16. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele diz: então mandaram-lhe seguir juntamente com alguns herodianos. Não é Mateus 22, acho que é Lucas 22. Glória a Deus. Estamos finalizando, povo abençoado. Nosso tempo é curto. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mateus 22,14 ele diz: pois muitos são chamados e poucos escolhidos. Aleluia. Então, povo abençoado, nós vamos finalizar. Espero que o Senhor tenha definido muito claramente, tenha lhe convencido de onde é a igreja que o Senhor está atuando. A igreja que crucifica o ego, a igreja que crucifica a humanidade que existe em nós. A igreja que está se preparando para ir embora. A igreja que não tem medo de perder a vida, por amor ao Evangelho e a Jesus Cristo. A igreja que renuncia a si mesma. Aleluia. A igreja que nega a si mesma. A igreja que todo dia toma a sua cruz, significa arrepende-se, todo dia se comete um erro, ele não é orgulhoso para poder ficar engasgado com o erro e nem mala de pecado para ficar acumulando, não. Ele tem que estar em constante arrependimento, porque ele sabe que o Messias vem a qualquer instante. Isso significa que se ele chegar e ele estiver em pecado, ele está fora. Aleluia! Então, povo abençoado, nós vamos orar, vamos fazer uma oração final para o irmão Cláudio Cavalheiro, Ismael, Dantas, Tris Santos, Bruno, por os amados irmãos do grupo, os pastores do Brasil, os colaboradores de Palmas, Gurupi, Tocantinópolis, Colinas, Manaus, Pará, Rondônia, Amapá, Acre, Roraima, Taquaralto, na área do Tocantins, Araguatins, Macapá, Nova Olinda, Xambeuá. Então nós vamos orar por todos, por todo o Tocantins, por todo esse país, em especial nossos amados que compartilharam. Esse é um trabalho que o Senhor depende do teu coração. O Senhor toca no teu coração, porque o Senhor te convenceu a fazer isso, porque o Senhor te mostrou que não há corrupção, não há mentira, não há nenhum pastor aqui que está querendo te usurpar, que está querendo te bulir, está querendo mexer nas tuas coisas, de forma nenhuma. Pelo contrário, o objetivo desse santo ministério é levar as almas para o Senhor, porque nenhuma alma vale mais do que esse mundo inteiro. Isso significa, povo abençoado, que as pessoas que trocaram, corromperam o Evangelho de Jesus Cristo por causa de amor às coisas desse mundo, vão levar um tremendo juízo, porque eles mataram os filhos de Deus. Eu estou falando dos líderes da igreja. Eles mataram o filho de Deus por causa de corrupção. Eles mataram algo muito valioso que o dinheiro não pode pagar. Aleluia. Então vamos orar. Pai poderoso, Pai santo poderoso, Pai, eu quero me arrepender, Senhor Jesus,
de todas as minhas falhas, de todos os meus erros, Senhor Deus Santo Poderoso. E eu quero vir humildemente na sua presença, pedir ao Senhor de todo o meu coração, de toda a minha vida, de todo o meu ser, que o Senhor possa atender, papai, os pedidos de oração dos teus filhos que estão diante das redes sociais. O Senhor sabe a causa, as condições, os problemas da vida deles, Senhor Deus Santo Poderoso. Nós não sabemos. O Senhor sabe como que está o coração aflito de cada um, Senhor. Por favor, Senhor, que o Senhor possa entrar em providência. O Senhor trouxe os teus filhos até aqui, Senhor Jesus, para assistir a tua maravilhosa instrução. Que o Senhor agora comprove essa instrução com a cura, com a libertação de todas as ações, os pedidos que eles estão, papai. Que esse é um evangelho santo que não é só de palavras, ele é um evangelho de poder. E o Senhor tem feito isso muito grandemente aqui nessa casa. O Senhor tem curado, o Senhor tem restaurado, o Senhor tem curado, debaixo da unção dos poderosos profetas que tem conferido esse santo ministério, o Senhor tem feito grandes milagres. Por favor, Senhor, nós te imploramos, Senhor Deus Santo Poderoso, pela unção do teu servo, Senhor Jesus, que o Senhor possa, papai, ir até a vida de cada um desses, papai, ver a sinceridade do seu coração e organizar a sua casa, abrir o seu entendimento e mostrar um caminho de retidão, um caminho de santidade, um caminho de justiça, um caminho estreito, o caminho que conduz à vida, trazendo cura nele, trazendo cura para cada um, papai, resolvendo seus problemas, suas situações difíceis. Se seus pedidos, papai, for segundo o mundo, assim como diz Tiago, eu sei, já estou ciente de que o Senhor não vai fazer nada, porque o Senhor não quer fazer nada que possa vir atrapalhar a caminhada de todos aqueles que querem te seguir. Porque alguns nós sabemos que ainda pedem segundo a carne, porque pedem mal, estão governados pelos sentimentos malignos da carne. Mas o Senhor possa ir naqueles que tiveram o coração sincero e pediram com amor algo maravilhoso, papai, para as suas vidas. Principalmente, em especial, a sua libertação. Que o Senhor possa curá-los, transformá-los e trazer para o teu santo ministério, para que nós possamos entrar, nós possamos trilhar essa caminhada juntos no mais poderoso nome de Jesus. Aleluia! Então, povo abençoado, todos aqueles que ouviram essa mensagem, que desejam receber o Senhor, por favor, repita essa oração. Diga: poderoso Senhor Jesus, hoje eu ouvi a tua instrução. Eu entendi, papai, o que é andar no caminho estreito. Eu entendi o que é viver uma vida sacrificial. Eu entendi como que a gente pode fazer para entrar no reino do céu. Eu compreendi que o arrependimento é a cruz. Eu compreendi que negar a mim mesmo é verdadeiramente, e viver a ti, Senhor Jesus, é verdadeiramente o Evangelho de Jesus Cristo. Eu entendi o Evangelho hoje, Senhor, e hoje eu quero te receber como meu Senhor e meu Salvador, e te implorar de todo o meu ser, de todo o meu coração, de todas as minhas forças, de toda a minha estrutura, de toda a minha inteligência, que o Senhor possa escrever o meu nome no livro da vida, com toda a minha sinceridade, de todo o meu ser. Que o Senhor, por favor, escreva meu nome no livro da vida. A partir de hoje eu serei seu servo sincero, eu andarei em sinceridade, em justiça, em profundo arrependimento, andarei me apartando de toda a imoralidade, de todas as loucuras, de todas as coisas que possam me levar à condenação ou que não te agradem, Senhor. Então hoje eu te recebi e eu nasci de novo no mais poderoso nome de Jesus. Então, se você disse essa oração, por favor, povo abençoado, acesse as nossas redes sociais, em especial a Porta do Céu, www.aportadocel.org ou www.aportadocel.br. Então se inscreva nesse santo ministério. E lá você vai ser guiado para um altar mais próximo da sua casa. Aqui é o ministério da vida eterna. Aqui é um ministério que está abandonando o mundo. Aqui é um ministério santo. É um ministério que está carregando o testemunho de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos no mais poderoso nome de Jesus. Shalom, shalom e até quarta-feira.